que eu tenho que buscar em qualquer problema de física? Constante. Qual a principal característica de uma associação em que a corrente está constante? Ela está em série. Qual a principal característica de uma associação em que a TTP é a mesma em todos os resistores? Paralelo. Então, você tem que ir para o problema com a maldade e tentar entender. Pois é uma série, pois é um paralelo. Não? Sempre vai ter um polo que a gente vai chamar de A, potencial A, e o outro que a gente vai chamar de B. Por convenção, eu vou dizer que a corrente sempre sai do A alto e vai para o B baixo. Então ela vai fazer um caminho. Beleza? A água, ela vai fazer um caminho escoando por canos. Isso aqui não é água, isso aqui é corrente. A corrente ela vai sair então de um potencial A e vai para o potencial B. Pensando na água ou pensando na corrente elétrica, você não concorda que a corrente vai passar por onde tiver menor resistência? Imagina que você tem que entrar num show. Aqui tem uma fila com 10 pessoas e aqui o portão está aberto. Vou entrar na fila com 10 pessoas? Todo mundo entrando pelo portão aberto? Cadê? Não, vai daqui a pouquinho, mas cedo mais tarde eu vou embora também. A corrente aqui vai fazer esse caminho. Sim, faz ao contrário, senão do jeito vai ser. Porque o desenho está aqui e esse está aqui, tudo faz. Fiz assim só para você visualizar. Hã? Qual a questão? Qual é? 11? É a página 5, né? Página 5 da lista 5. Lista 5, página 5, questão 11. Então, o que a corrente vai fazer esse caminho aqui? Tem menos resistência. Porque ela vai sempre tentar buscar a menor resistência. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Sim. Essa corrente que vai sair de A e vai em direção a B, por que ela vai sair de A e vai em direção a B? Porque tem uma diferença de potencial. Na vida real, isso que vai acontecer. Agora, no nosso problema aqui, olha como é que a gente tem um problema teórico. O que eu ensinei para vocês com relação a fio? Quando é que ele é ideal? Quando a resistência é igual a zero, resistividade nula. Sempre que o fio é ideal, muda o potencial? Não. Então, ó, se o potencial aqui variar, vou seguir o dedo, aqui vale quanto? A, segue o dedo, A, segue o dedo, A, segue o dedo, A, segue o dedo, A. Quando eu estou usando o fio ideal, olha que coisa engraçada. Não vai ter corrente elétrica. Não vai ter corrente elétrica aqui. O circuito vai estar, que a gente chama em curto. Vai ter corrente elétrica passando nesse resistor aqui? Por que não, Cris? Hã? Eu acabei de explicar. Por que não tem corrente elétrica passando daqui para cá? Porque só existe corrente elétrica se existir diferença de potencial. Aqui é A e aqui vale quanto? Tem diferença? Não, a diferença é zero. Foi? Se eu seguir o fio, tem corrente passando aqui? Não. Por que não tem? Porque não tem diferença. Então, o segredo desses probleminhas é você passar o dedinho e marcar as letras. Porque aí você não fica nem fazendo elucubrações. O que será que vai acontecer? Será que a loura é ou não é? Você direto já resolve o teu problema. Então, quanto vale a resistência equivalente disso aqui? Zero. Por quê? Para que serve o resistor? Transformar energia elétrica em energia térmica. Esse cara está transformando energia elétrica em energia térmica? Não. Esse cara está transformando? Não. Se você pegar o que os dois estão fazendo,
Alguém vai fazer o que eu estou fazendo? Não, não tem. Ou melhor, só se você botar um resistor que vale zero. Tudo bem? Então, um resistor que vale zero é o quê? É o fio. Foi, Cris? Então, Cris, você vai fazer essa questão que é a 12. Olha para cá. Isso, você. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que identificar aqui é o quê, Cris? Tem que estar constante, né? Depois disso, veja onde é o potencial maior e o potencial menor. Onde é o potencial maior? Em A. Por que é A aqui? Tem potencial maior. De alto, né? Potencial maior, alto. Vou marcar de amarelo quem tem potencial A. Por que todo esse fio em amarelo tem potencial A? Você passou o dedinho. Nenhum motivo. Porque eu passei o dedinho, tá mal. Porque não tem resistência. Por quê? Tem resistência. Não tem resistência. Não tem resistência, não muda o potencial. O fio aqui não é ideal. Potencial A, potencial A, potencial. Todos os pontos aqui apresentam potencial A. Vamos agora para o B. B. Hoje, maravilhoso. A pessoa não tem lápis de como evitar. Então passa o dedinho e bota B, B, B e B. Cris, tem corrente elétrica passando nesse cara? Tem. O que tem? Porque o fio é o mesmo, não é o mesmo? Não, não. O que eu fiz? Eu passei o dedinho. Em vez de ficar pensando se é ou não é, eu já passei logo o dedinho. Tem diferença de potencial aqui? Tem. Então tem corrente. U é igual a R vezes I. Resistência sendo constante, eu tenho como mudar o valor da resistência aqui? Tem como mudar o valor da resistência? Não. E isso eu agradeço o quê? Diretamente proporcionais. Ok. Já aqui, tem corrente passando aqui, querido? Por quê? Porque tem diferença de potencial. Se existe diferença de potencial, tem corrente. Tem corrente passando aqui, querido? Por que não? Porque não tem diferença de potencial. Então, quais são as únicas duas resistências que vão estar funcionando? Duas resistências. Qual a melhor maneira de fazer uma associação em série ou paralelo? Paralelo. Paralelo? Por que é paralelo? Porque tem diferença. Por que é paralelo? Estão submetidos à mesma diferença de AB, AB. Como é que eu faço para encontrar a resistência equivalente de dois que estão em paralelo? Produto pela soma. Quanto é que é o produto? 60 vezes 40. Quanto é que é a soma? Quanto vale a resistência equivalente? 24. Entendeu, Cris? Você falou AB. AB. BB tem diferença de potencial? Quando é que dois resistores estão em paralelo? Quando apresentam a mesma diferença de potencial, submetidos às mesmas letras. Esse AB 42 Esse aqui e esse aqui, 42 estão em série? Não! Por que não? Tem corrente passando aqui? Então, esse daí é É como se ele não existisse.
ele não reconhece. Porque não tem mais passar. Por quê? Eu só me presto, só presta para mim resistores que passam corrente. Se não passar corrente, é como se ele não existisse. Entendeu? Quanto é que vai dar aqui? 24. 24. Entendeu mesmo? Isso é só o início. É só o início. Se você está começando e não prestou atenção no que eu vou ler aqui agora, vou explicar para você que isso aqui é só o início. Né? E esse aqui? Vamos fazer ele rapidinho, depois a gente fazer ele lento, bem devagar, para ver se você acompanha. Bem? Foi. Toda vez que você tem um problema como esse aqui, você começa pelo fim. Se você bota o dedo aqui e segue, o que esses dois caras estão? Por que isso é? A corrente que passar nesse não tem outro caminho, vai ter que passar nesse. Quando tem série, o que eu faço? Somo. Não é? Então é como se aquele cara ali tivesse transformado nisso, 30 e 20. E esses dois caras aqui sumiram. Eu ia fazer rápido, vamos fazer primeiro devagar, para depois a gente baixar. Eu mexi nesses sujeitos aqui? Não, então deixa eles aí quietinho. Olha, o que eu estou fazendo aqui, você vai ter que aprender a fazer como eu vou fazer daqui a pouco. Você tem que aprender a fazer ele rápido. Não vai dar para você fazer todos os desenhos. A gente vai fazer aqui bonitinho, teletubbies, que é para você acompanhar. Depois você tem que aprender a fazer rápido. Como é que você vai aprender a fazer rápido? Treinando, não tem outro jeito. Pega esse exemplo e faz umas 20 vezes. Não estou mentindo, não. Não, sério. Repete 20 vezes. Fiz isso, agora tá bom. Vou tentar fazer outro. 10 e 10 vai dar quanto? 20. Ah, beleza. Como é que veio esse 20 aqui? 7, 10 com 10. 30 e 20 estão em paralelo? Sim. Como é que você sabe disso? Estão a mesma diferença. Vou chamar esse ponto aqui de X. X. Eu sei o potencial aqui? Não vou chamar de A e de B, porque normalmente A e B está aqui. Vou chamar de X. X, siga o fio. X, siga o fio, X. Vou chamar esse cara aqui de Y. Siga o fio, Y, siga o fio, Y. Esses dois caras estão em série ou estão em paralelo, Cris? Esses dois aqui. Hein, Cris? Por quê? Porque a corrente se dividiu em... Não falei nada disso até agora. Não, mas não tem isso. Não. Qual a definição? O que é que diz que dois resistores são em paralelo? Hã? É porque eu não aprendi assim. Não quero saber como você aprendeu. Você só tem que repetir o que eu estou falando 20 mil vezes para entender. Quando é que dois resistores estão em paralelo? Oi? Dois caras em paralelo. O que eu tenho que fazer? Produto sobre pressão. Produto pela soma. Se eles fossem iguais, eu pegava o valor de um e dividia pela repetição. Se um fosse o dobro do outro, eu pegava o maior e dividia por 3. Não tem jeito. Aqui não tem muito o que fazer. Então vamos fazer o equivalente desse cara. Quanto é que vai dar? Resistência equivalente vai ser 30, 20 e 50. Tá? Pode cortar um 0 com 0. 2 vezes 30, 60. Aqui dividido por 5 vai dar quanto? 12. Então, ó. Quatro.
sujeitos estão em série ou estão em paralelo? Série. Só tem série ou paralelo. Então tem uma sacanagem. Série, porque se eu passar um dedinho aqui, a corrente vai passar no 4, vai passar em 12, vai passar em 4, não tem outro caminho. Quando estou em série, o que eu faço? Som. Então o problema vai ficar como? Estou mexendo, não estou nem tocando nele, não estou nem botando novidade. Né? Beleza? Cara, eu não sei agora se 20 e o outro 20 estão em paralelo. Será que estão? Não, você tem que pensar ou ter certeza? Como é que você vai ter certeza? Passa o dedinho. Então você vai ficar sem medo. Vou chamar esse lado aqui de quê? Pode ser X, Y também. Chamar de Z. Z. Então, se eu seguir o fio, aqui é Z e aqui também é Z. Se eu chamar aqui embaixo de W, aqui embaixo também vai ser o quê? W e aqui W. Cris. Esses dois caras estão em paralelo? Hã? Por quê? Porque estão submetidos às mesmas letras, às mesmas diferenças de potencial. Tudo bem? Foi? Quando dois caras estão em paralelo, mas eles são iguais, o que eu faço? Produto pela soma. Eu posso fazer o produto pela soma e direto eu faço R dividido por N. Quanto vale R? 20. Dividido por N vai dar quanto? Dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 10. Vai dar 10? Sim? Aí esse sujeito todo aqui vai valer quanto? 10. Quanto vale esse cara? 10. Quanto vale esse? 10. 10 mais 10 mais 10? 30. Tem 29 e 29. Esse não tem 2, 29. Isso. É o erro de impressão. Aí realmente é o erro. Erro da impressão. Outra pessoa. De outra maneira agora, tudo bem? Vai? Ó, Moriano, presta atenção aí. Isso aqui é a maneira tradicional, quem sabe física, né? Discursiva, que bonito. Quem te ensinou a fazer o exercício assim sabe física, mas não está preparado para estudar aula para especialista. Eu já falei para você que a prova do especialista passa, não é quem é inteligente, mas é quem sabe as passagens secretas. Né? Então vamos lá, como é que faz isso aí? 10 e 10, 20. 20 em paralelo com 30. 20 em paralelo com 30, ó. 3, né? 2, 600. Dividido por 50. Né? 600 dividido por 50, 12. 12 com 20, que 12. 4 mais 4, 20. 20 em paralelo com 20, 10. 10 mais 10 mais 10, 30. Treinando, você consegue fazer o que eu fiz aqui agora. Tá? Treinando. Quer uma outra maneira de fazer? Presta atenção, Alane. Você já viu um troço? Já. E era um troço grande ou um troço pequeno? Fala. Grande. Você também já viu? Você só viu grande ou já viu pequeno também? Só viu grande. Ó, você tem que deixar assim. Tem que ser um pouco mais modesto, ajudar os amiguinhos também. Só grande. Então, ó, deixa eu explicar para você. Lohane, tem troço que é grande e tem troço que é pequeno. Mas tudo depende da utilização do material. O David vai ensinar mais dica, Gabriel, depois ele faz. Tá. Poxa,
faço dele. Então, olha só. Vê se você concorda com o que eu vou falar. A resistência equivalente entre A e B, a resistência equivalente entre A e B é 10, um troço, mais 10. 10, um troço, mais 10. Eu sei quanto é que vale esse troço? Não. Beleza? Mas eu sei que a minha resposta é 20 mais alguma coisa. Você não concorda? A resposta que eu tive não foi 30? Bonitinho? Eu, sem fazer conta, só olhando rapidinho, eu já sei que a minha resposta é 20 mais alguma coisa. Porque, ó, 10 mais 10 mais um troço que vai dar em série. Beleza? Vamos dar uma manjadinha no troço aqui. Se você olhar esse pedacinho aqui do troço, o troço está todo aqui, aí tem essa parte aqui da frente, né? Se você der uma manjada nessa pedaço aqui, o troço, você vai ver que o troço aqui vale quanto? 20. E o que você sabe sobre resistores que estão em paralelo? Isso aí, quando um é o dobro do outro. Aqui não é um dobro do outro, porque é um troço. Produto pela soma quando são dois, mas aqui é esse mais um troço. É quando eu tenho mas aqui não tem só em paralelo, tem uma propriedade de resistores em paralelo que eu falei para você, a última. Em uma associação em paralelo, a resistência equivalente será sempre menor que a menor. Em uma associação em paralelo, a resistência equivalente será sempre menor que a menor. 30 a 20, 12. A resistência equivalente é sempre menor que a menor. Então, vê se você consegue acompanhar o que eu estou falando. Esse cara não é 20? Então, se ele fosse 20, e não é, porque tem que ser menor que 20, se ele fosse 20, 10, 20 com 10, 40. Então ele é uma resposta que está entre 20 alguma coisa, de cara o quê? 40. Abaixo de 40. Porque não pode ser 20. Entenderam? A minha resistência equivalente, ela vai ter que ser maior que 20. E a minha resistência equivalente, ela vai ter que ser menor que 40. Você deu uma manjada no troço? Não, eu não quero não. Esse tem que ser troço. Não sou que nem a Lohane, que eu não entendi porra nenhuma, não entendi. Então, vamos, é múltipla escolha. Vamos tentar usar o que a gente sabe de conceitual para ver se a gente se vira, a gente se livra. 10 mais 20 mais 10, dá quanto? 40. Mas a minha resposta tem que ser menor que 40. 10 mais 10 e um troço. 20 mais alguma coisa. Tem que ser maior que 20. Dá uma olhada nas alternativas, às vezes só tem uma. Não é o caso dessa questão, acho que essa tem mais. Entendeu? Mas dá uma olhada na alternativa, que às vezes só tem uma. E às vezes só tem duas. E aí, entre você chutar um universo de 4, agora você tem um universo de 2 para chutar. Entenderam? Chutar é uma arte também, pessoal. Não é se ganhava o unidune. No chute, né? na avaliação conceitual, numa avaliação conceitual, você tem um circuito que para cada coisa para caralho, cara, vou subir, descer, fez um troço. Tem um troço aqui, não sei que merda é essa, tem um troço aqui. A resistência equivalente está mais ou menos aonde? 5 mais 10, 15.
15 mais alguma coisa, né? 15 mais alguma coisa. Maior que 15. 5, 20, 30. Menor que 30. Ela é maior que 15 e menor que 30. Aí eu olhei lá, só tem uma. Ok. Eu olhei lá, tem duas. Vou fazer a conta que eu tenho que fazer certinho. Tudo bem? Beleza? Daqui a pouco você acaba de copiar aqui, mas olha como é que é o bonitinho. Vê se vocês entendem o procedimento. Não é preciso colocar questões muito fudências na prova, é só botar aquelas básicas que você não sabe a passagem secreta, que só o tempo que você perde tentando fazer a questão já te elimina. Né? Vou repetir, a prova da especialista não é a matéria que te reprova. Você depois quando chega em casa abre a prova, tranquilo, suco de laranja, ar-condicionado, né? Aí você tem que fazer, também, o que te reprova da especialista é que você tem que ser muito rápido, responder as questões muito rápido e aprender também a deixar a questão de lado. Né? Tipo assim, cresceu na mão, vou largar. Questão de especialista tem dois objetivos: ou você não entendeu a passagem secreta, ou a questão não tem passagem secreta mesmo, foi feita para você fazer muita conta, e ao fazer muita conta, você vai perder tempo. Então, esse tipo de exercício aqui, Cris, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para esse cara aqui. Ver se está em sério ou se está em paralelo. Como é que eu fico sabendo se está em sério ou paralelo? Deixa a Cris falar, deixa a Cris. Imagina que vai ter que comandar um monte de som. Passar o dedinho. Um lado é A, passa o dedinho. A, passa o dedinho. A. Beleza? Por que parou? Porque se passar a resistência, muda a diferença, muda o potencial. Aí vai ter diferença potencial. Vamos ver o B. Esse azul não funciona. Tá chegando aí? Qual é o Benito? Como você encontrou? Calma aí, Então, ó, vamos lá. Depois eu vejo. Isso aqui é. Tá em sério ou tá em paralelo? Paralelo. Por quê? Que estão submetidos à As mesma mesmas letras, as mesmas diferenças de potencial. O que eu sei sobre resistores que estão em paralelo? Se um é o dobro do outro, eu pego o maior e divido por 3. Para encontrar a resistência equivalente, não é isso? Agora, olha só. U é igual a R vezes I. Não é a primeira lei de Ohm? O que eu tenho que buscar para poder trabalhar com essa fórmula? A constante. Quem ficou constante? Numa associação em paralelo, o que tanto esse quanto esse aqui tem em comum? TDP. A mesma diferença potencial. Então, ó, vou fazer para o de cima. U é igual a R vezes I. Vou fazer para o de baixo. U é igual a 2R vezes I linha. Então, aqui em cima está passando um I. E aqui embaixo está passando I linha. Como as TPs são iguais, eu vou igualar 2R vezes I linha, R vezes I. Vou cortar R com R, e linha é igual a I sobre 2. Se aqui passar 10, aqui vai passar quanto? 5. Olha, na realidade eu nem precisava ter feito tudo isso. Porque se você percebeu o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional, que eu venho falando desde janeiro, se U está constante, quem tiver o dobro da resistência tem que ter a metade da corrente, porque aí um anula o outro. U é igual a R vezes I. 2R I sobre 2. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então,
se eu tenho 10 e aqui eu tenho 20, a corrente que está passando no que tem 10 é maior do que está passando na que tem 20. Tudo bem? Foi? Entenderam isso aqui? Beleza? Agora, você concorda que aqui onde eu amarrei os fios, como é o nome desse lugar que eu amarrei os fios? Nó. Se está chegando I e se está chegando I sobre 2, eu aqui vou ter uma corrente total. Quanto é que vale essa corrente total? Porque vai passar um para cima e meio para baixo, não vai? Todo mundo entendeu? Não. Início, isso aqui é R e aqui é 2R. A corrente que passa em R vale I. A corrente que passa em 2R vale I sobre I. Mantido a DDP constante, quem tiver o dobro da resistência tem a metade da corrente. Que são grandezas proporcionais. Se eu estou só perguntando sobre isso, você já sabe responder. Quem tem a menor resistência tem a maior corrente. Inversamente proporcionais. Quem tem a maior resistência tem a menor corrente. Você vai tomar banho. Você quer corrente pequena ou corrente grande? Grande. Você quer tomar banho frio? Então, quando você quer tomar um banho muito quente, você quer uma corrente alta ou uma corrente pequena? Alto. Muito quente? Alto. Alta, porque é a corrente que esquenta a água, efeito Joule. Tanto é que você paga mais quando você toma um banho com água quente. Se você quer uma corrente grande, o que você tem que fazer com a resistência? Chuveiro você diminui a resistência. Lembram? Agora, o que ocorre? Essa corrente que está chegando aqui, aí total, ela vai se dividir, não vai? Então vamos imaginar, aqui vale 10, aqui vale 5, a metade. Quanto é a corrente total? 15. Ela só vai se dividir. E quanto vale a corrente aqui? Total, 15 também. Alguém já está copiando aqui? O problema aqui não é igual a esse? Não é? Então, já olhando, agora que você já viu alguma coisa, ele tem série ou tem paralelo? Paralelo. Paralelo, né? Ó. A, B e B. Quando dois resistores estão em paralelo, quem tiver a maior resistência tem a menor corrente, que são inversamente proporcionais. Tudo bem? Eu já sei que se aqui é 2R, aqui tem que ser I sobre 2. Porque isso aqui é I, U, R vezes I. U que não muda, 2R vezes I sobre 2. Corta 2 embaixo e 2 em cima. Não é? Beleza? Mas olha onde é que está a armadilha da prova. Ele vai te dizer que uma corrente I estará chegando aqui. Quando essa corrente I estiver chegando aqui, essa corrente não vai se dividir? Quanto vai lá para cima e quanto vem aqui para baixo? O dobro, né? Vai para cima. Vai para cima, vai o dobro do baixo. Veja se eu posso fazer assim. I1 e 2. Posso dizer que I é igual a I1 mais I2? Sim. Posso? Mas pelo que eu aprendi, o I2 é o quê? É a metade. Metade de I1, não é isso? Não, não é? I1 sobre
2. Então eu posso escrever assim: I é igual a I1 mais I1 sobre 2. Aí eu vou fazer essa conta. I é igual a 3 sobre 2 I1. Professor, mas se essa metade de 1, você colocou é por causa que uma é R e outra 2 é? Então você mudar. Não, se mudar, ela já mudou para o outro. Foi aquela proposta que eu falei contigo. Quando um é o dobro do outro, a corrente é metade. E essa é proporcionais. Cheguei aqui, não cheguei aqui? Quanto vale I1? Quanto vale I1? Dois terços de I. E quanto vale 2? 2? É. 1 2 terços de I dividido por 2. E 2 vale quanto? Se eu somar 2 terços de I com 1 terço de I, eu não vou ter o inteiro? Dois terços, 1 terço. 2 terços passa no resistor R. 1 terço passa no resistor 2R. Se tem 9 amperes chegando aqui, quanto passa aqui? 6. 6. E aqui? 3. 3. Esse que eu falei anteriormente da mentira. 6. E aqui? 3. Metade. O problema é que ele nunca vai te perguntar esses valores. Se um é o dobro do outro, o R é o maior dividido por 3 para achar esse equivalente. Mas ó, um é o dobro do outro, o resistor R é percorrido pela corrente I. E o 2R é percorrido pela metade. Mas ele nunca te diz quanto vale I, para tu já saber a metade dele. Ele te diz isso. Esse cara que está chegando aqui. Então, o que é que você vai ter que fazer? Um papelzinho, vai colocar numa folha ofício, a Cris vai fazer isso, vai botar no papel ofício, vai colocar assim, quem dorme em beliche, baixo, né? Bota em frente ao vaso sanitário, vai botar em frente à geladeira. Por quê? Se aqui é R, aqui é 2R, calcular a receita equivalente, você já sabe, pega o maior e divide por 3. Aqui vai ser quanto? 2 terços de I. E aqui vai ser quanto? 1 terço. 1 terço de I. E aqui é quem? I. Tem I aqui, onde é 2R, 1 terço. Sempre que um é o dobro do outro. E eles só vão botar isso, porque só isso aqui já está perturbando a tua cabeça. Só isso já está. Tá bom. Só. Poderia fazer com 3, mas aí como é que vai fazer? Não vamos falar. Eu quero explicar que sempre que um resistor estiver em paralelo com o outro, que é o dobro, vai passar nesse 2 terços de I e no outro 1 terço de I? Sim. Mas só é isso por quê? Porque aqui é R e aqui é... Se eu mudar esses valores, vai continuar a mesma coisa? Não. Por que eu estou ensinando isso? Porque isso é o que normalmente cai. É uma questão que exige do candidato o quê? Que ele raciocine que eu só vou aprender no ensino médio associações que estão em série e associações que estão em paralelo. Por mais que a Cris fique nervosa, mas ela vai sair da sala de hoje sabendo que numa associação em série, o que não muda, Cris? O que não muda numa associação em série? A corrente que percorre o resistor 1, o 2 e o 3, sendo a mesma, 1, 2 e 3 estão em série. E
quando é que você sabe que os resistores estão em paralelo? Estão submetidos à mesma. São submetidos à mesma diferença de potencial. Cris, como é que eu posso decidir se está em série ou se está em paralelo? Não é hora de pensar agora, querido, é hora de olhar para cá. Você fica copiando, depois vai perguntar de novo. Por que? Quando é que eu sei que está em série ou em paralelo? Como é que eu fico? Vamos lá? Aqui é A. E esse ponto aqui vale quanto? Ah, Vale A, não vale? Por que aqui vale A? porque não tem resistência. Porque não tem resistência, não tem essência. Por que não tem essência? Porque o fio ideal não tem essência, o fio ideal, quanto vale a densidade? 0. Todo fio ideal muda o potencial? Não. Não, então ó, todo mundo aqui, desse lado que eu pintei de amarelo, tem um potencial que vale quanto? A. Começa com A, depois faz quem? O B. Vou fazer a mesma coisa aqui com o B. Beleza? Se eu pular uma resistência, o que acontece com o valor? Muda. Então, ó, daqui vem para cá. Todo mundo aqui tem que ter o mesmo, né, valor de potencial. Vou chamar de C. C, C e C. Eu vou ter que fazer com branco porque não tem outra comigo. O azul, é o azul. Boa. Será que não vai aparecer? Vamos levar para aqui. Aqui o azul. Chamei de D, D e D. Beleza? Vamos ver se eu consigo ficar aqui. Se você pega o dedinho aqui e segue o fio, quando a corrente passa nesse resistor aqui, ela não vai se dividir aqui? Então eu não posso dizer que está em série, porque só estaria em série se não existisse a alternativa de caminho. Esse cara aqui já vem para cá, não vai voltar. Esses dois não estão em série, porque vai do alto para o baixo. A corrente não vai fazer isso. Se ela chegar aqui, ela já vai embora. Então, esse cara e esse cara estão em série? Não. Não estão em série. Quem está em série? Deixa eu ver. Não, mas aí se tu pedir foi uma parte para lá. Quem está em série nesse problema? CD. CD, deixa eu ver, CD. CD está em série com quem? Para ser a mesma corrente. A corrente que passar aqui tem que passar em quem? Bom, esse cara aqui vai passar corrente aqui também, não vai? Vai misturar. Não é a mesma corrente. Não tem série aqui. Tá bom, então ó, beleza, não é série. Quem aqui está em paralelo? Ninguém. Todo mundo errou. Sabe por quê? Porque tu está tentando adivinhar. Faz que nem a Cris, passa o dedinho. A Cris que passou o dedinho aqui, quando é que dois resistores estão em paralelo? Eles estão submetidos, né? Quando é que estão em paralelo? Quando estão submetidos à mesma DDP, a mesma letra. AC, cadê o outro que é AC aí? E não tem. AD, quem é outro que é AD? Não tem. CB, quem é CB aqui? Cara, quem é CB? Segue bom. Me diz uma coisa, quem está em paralelo aqui? Ninguém. Então, olha aqui a armadilha. Você acaba de chegar em um problema em que o professor, o livro de ensino médio, não te dá ferramenta nenhuma para você se livrar. Porque o que você aprendeu sobre série? A corrente não se divide. É nesses fundamentos que você tem que botar a sua cabeça na hora de fazer qualquer problema de circuito. Porque se você não for para o problema de circuito, sabendo se está em série ou se está em paralelo, você já se desgraçou.
E só tem uma maneira de saber. Marca os pontos. Agora, você está me afirmando, e eu espero que esteja sabendo porque está me afirmando, que ninguém aqui está em série. Perfeito? Está correto. Não tem como a gente só percorrer um e não percorrer dividido em algum lugar. Não tem como. Você está me dizendo que não tem ninguém em paralelo. Porque se tivesse em paralelo, as letras seriam iguais. Não, mas um está em cima do outro. Mas aí não é geometria. Então, olha que situação. Você não tem ferramenta nenhuma para resolver isso. Você não tem como resolver com o que te ensinam no ensino médio. Como se livrar de um problema como esse? Bom, aí tem uma armadilha. Qual é a armadilha? Num congresso dos físicos, em 1968, Bob Marley, junto com Jimi Hendrix, desenvolveram a teoria do circuito Woodstock. Já ouviram falar? Woodstock, é ponte de. Depois porque Woodstock ficou famoso relacionado com sexo, drogas, rock and roll, ele falou: vamos mudar o nome, tá? Esse nome está pesado. Aí botaram ponte de Wheatstone. O que é uma ponte de Wheatstone? Uma ponte de Wheatstone é quando o produto das resistências opostas dá o mesmo valor. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 10, 20. Quando isso acontece, de acordo com o princípio da ponte de Wheatstone, Woodstock é melhor, Woodstock, ponte de Woodstock, qual vai ser a corrente que vai dar